Vocês, cara, na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o que a gente viu em relações métricas no triângulo retângulo. Ou melhor, a gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Todas as relações que envolvem o ângulo e os lados do triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá? Porque ele tem um ângulo reto, não é isso? O lado maior é chamado de hipotenusa, representado pela letra A. E o lado oposto ao ângulo estudado é chamado de cateto oposto. Então a gente vai ficar com hipotenusa, cateto oposto. E o lado que ajuda a formar esse ângulo, com a hipotenusa, é o chamado cateto adjacente. Então, quando você cria essas relações entre hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente e o ângulo, você tem as leis de seno, cosseno e tangente. Então, galera, é o seguinte, como é que funciona essa relação? A primeira relação entre ângulo e lados que nós temos é chamada de seno. Então, você tem o ângulo aqui. Então, o que é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. A segunda relação que nós temos é a relação de cosseno. Mas o que é o cosseno desse ângulo? Como é que eu encontro o cosseno desse ângulo? É fazendo o seguinte, pessoal. Cateto adjacente, que é o cateto, que é o lado que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa, dividido pela hipotenusa. E o que significa tangente de um ângulo? Qual é a relação da tangente desse ângulo? Ora, é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Então, essa aqui são as razões trigonométricas. Mas, pessoal, para nos auxiliar nesse cálculo, para nos ajudar nesse tipo de cálculo, nós também temos uma chamada tabela trigonométrica. Como nós estamos falando de ângulos, nós falamos de muitos ângulos, mas a geometria, ela escolheu 3 ângulos básicos para que a gente possa se orientar, que são os ângulos de 60, de 30 e de 45. Então esses 3 ângulos, os mais utilizados, cada um tem um valor específico do seno, do cosseno e da tangente. Tranquilo, pessoal? Mas com calma, a gente vai ver como é que funciona tudinho, como é que se aplica e como é que você coloca isso dentro de uma atividade prática. De acordo com essa tabela aqui, a gente tem a tabela dos 3 ângulos que eu falei na situação passada. Então nós temos aqui o seno de 30, o seno de 45 e o seno de 60, tá? Nós temos o cosseno de 30, o cosseno de 45 e o cosseno de 60. Temos também a tangente de 30, a tangente de 45 e a tangente de 60. O que a gente vai observar de curioso aqui? Olha, o seno de 30 é o mesmo cosseno de 60. E o cosseno de 30 é o seno de 60. Já o ângulo de 45, ele tem seno e cosseno de mesmo valor, ou seja, os valores são iguais. Por que isso acontece? Isso acontece devido ao fato de que, como você tem um triângulo retângulo, esse ângulo aqui, ele é igual a 90 graus. A soma dos ângulos internos é 180 graus. Então pensa comigo, se esse aqui é 90, a soma desses dois aqui é 90. 90 mais 90 é 180. Então vamos lá. Se esse ângulo aqui é 30, esse ângulo de cima aqui vai ser o quê? 60. Então um é oposto ao outro. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por isso é que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. O único que muda são as relações de tangente, tá certo? Que no ângulo de 30, a tangente ela fica a raiz de 3 sobre 3 e na tangente de 60 é apenas a raiz de 3. A mesma coisa acontece com o ângulo de 45. Por que que a tangente e por que que o seno e o cosseno são iguais?
Pensa comigo. A soma desses dois aqui é 90. Se esse rapazinho aqui é 45, então esse outro rapazinho aqui tem que ser o quê? 45. Então, quando você tem um ângulo de 45, o outro também é 45, eles são iguais. E aí a gente vai para uma outra relação, que é a relação de triângulo isósceles. Se os ângulos da base são iguais, os lados também devem ser iguais. Beleza? Mas tudo bem. Como é que você aplica esse conhecimento na prática? Vamos aos exemplos. Exemplo é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo nós temos aqui o lado maior, que é a hipotenusa, é igual a 12. O cateto oposto a esse ângulo aqui, que no caso é um ângulo de 30 graus, é x. E o cateto adjacente é y. A nossa missão, é utilizar os conhecimentos de seno, cosseno e tangente para descobrirmos o valor de x e o valor de y, ok? Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos usar as relações métricas, as razões métricas. Então veja bem, qual a relação que envolve hipotenusa e cateto oposto? É a relação de seno. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Seno, qual é o ângulo? De 30 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí eu tenho que dominar essas regrinhas, tá? Mas pela tabela que nós vimos, qual o valor do seno de 30? Ah, o seno de 30 é igual a 1/2. Então 1/2 é igual a x sobre 12. Observe que eu acabei de substituir a expressão seno de 30 pelo valor da tabela. E agora? Agora vamos fazer a multiplicação cruzada, onde 2x será igual a 1 vezes 12, o próprio 12. Então x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. E aí a gente descobre que esse lado aqui, ó, que esse cateto oposto vale 6. Mas quanto que vale aí o y? Então veja bem, mas o que é o y se comparado com esse ângulo de 30? Cateto oposto ele não é, então ele só pode ser o quê? Cateto adjacente. Aí a gente pensa, se eu tenho o cateto adjacente e também tenho a hipotenusa, que relação é essa? Que envolve hipotenusa e cateto adjacente? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno. Mas o cosseno de quem? O cosseno do ângulo de 30, que é o ângulo que a gente está vendo aqui. É igual ao cateto adjacente y dividido pela hipotenusa 12. Agora, vamos fazer a substituição. Mas qual o valor do cosseno de 30? Qual o valor do cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Que bom! Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 12. Mais uma vez, operação cruz credo, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que 2y é igual a 12 vezes raiz de 3. Quando você multiplica um número por uma raiz ou um número por uma variável, o resultado da multiplicação é o número e a variável, é o número e a expressão. Então, o y é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. Lembre-se, eu só posso dividir número com número. Esse número que está dentro aqui, ó, ele não pode ser trabalhado por enquanto. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6 raiz de 3. E pronto! Através da relação seno, encontramos o valor do cateto oposto e através da relação do cosseno, encontramos o cateto adjacente num triângulo retângulo onde o ângulo de base era 30. E se o ângulo de base é 30, isso é porque o ângulo superior é o quê? 60. Porque a soma dos dois tem que dar o quê? 90. Então aí nessa outra situação aqui, outra situação bem simples aqui, eu tenho mais um triângulo retângulo, onde a hipotenusa, que é o lado maior, é igual a 16 centímetros, o cateto oposto é igual a 8 raiz de 3 e o cateto adjacente é igual a x. Opa! Então, a nossa missão é tentar descobrir o valor de x. Então, vamos pensar. O cateto oposto aqui é 8 raiz de 3, trabalhar com raiz de 3 é meio complicado, você não vai gostar. Então, vamos pensar o seguinte. Qual daquelas três leis trabalha a hipotenusa e o cateto adjacente? Aquele cateto que ajuda a formar o ângulo. É o seno, é o cosseno
Ou é a tangente? Deixa eu ver, cateto oposto, cateto adjacente, cosseno. Então você vai trabalhar com essa informação. Você vai dizer o seguinte: cosseno de 60, que agora o ângulo é 60, tá bom? É igual ao cateto adjacente, que nesse caso é x, dividido pela hipotenusa 16. Mas na tabela, qual o valor do cosseno de 60? Cosseno de 60 é o mesmo seno de 30. Então é o quê? É 1/2. Então 1/2 é igual a x sobre 16. Faz-se a multiplicação cruzada, puxa para cá e diz o seguinte: 2 vezes x é igual a 1 vezes 16, que é o próprio 16. Então x é igual a 16 dividido por 2. X é igual a 8. Opa! Descobrimos o valor de x. X é igual a 8. 8 centímetros. Então, pessoal, como vocês podem ver, trabalhar essas relações é muito fácil. Basta que você aprenda as 3 relações e lembre do valor da tabela. Se você aprendeu as relações de seno, cosseno e tangente e sabe os valores da tabela de 30, 45 e 60, você não tem por que errar. Bem interessante aqui. Eu tenho um ângulo de 45, eu tenho um cateto oposto igual a 7, um cateto adjacente x e uma hipotenusa y. Então, pela lógica, eu preciso estar descobrindo o valor de x e o valor de y. Então, veja bem. Vamos procurar primeiro o valor do y? Vamos lá? Então, qual é a lei que trabalha hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Seno de quem, rapaz? Seno de 45, que é esse cateto oposto, 7, dividido pela hipotenusa y. Mas qual o valor do seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, que é igual a 7 sobre y. Sobre y, botei foi 4, sobre y. Fazendo a multiplicação cruzada, o que, que nós teremos? Nós teremos o seguinte: raiz de 2y é igual a 2 vezes 7, 14. Opa! Então, o y é igual a 14 dividido por... Ah, pessoal, pode não, ó. Raiz do denominador eu tenho que racionalizar. O que é isso, Mendes? É dividir, é multiplicar? É multiplicar. É multiplicar numerador e denominador pela raiz de baixo. Então, a minha resposta será 14 raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4, raiz de 4, 2. Eu ainda posso dizer o seguinte, ó, 14 dividido por 2, y é igual a 7 raiz de 2. Está resolvido o nosso problema. Encontramos a nossa hipotenusa. Agora nós vamos encontrar o cateto adjacente. Olha só, pessoal, aqui é bacana. Cateto oposto e cateto adjacente. Quem trabalha isso é a relação de tangente. Então, vou estar fazendo o seguinte, olha só. Tangente de 45, que é o ângulo, é igual ao cateto oposto, que é 7, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Só que, olha que legal, a tangente de 45, galera, é 1. Então, se 1 é igual a 7 sobre x, faz-se a multiplicação cruzada. Então, 1 vezes x é x, que é igual a quem? 7. Beleza. Lembrando, se esse ângulo de baixo é 45, esse de cima também é 45. Então, esses lados, eles são iguais. Por isso, é que esse x também é 7. Lembrando aí a questão do triângulo isósceles, o que não bateu com a construção, mas bateu com o cálculo. Ok, pessoal? Então, aí nós temos 3 exemplos aí das situações onde você usa seno, cosseno e tangente, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e agora vamos partir para a atividade. Boa sorte e até a próxima. Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz.